Meus irmãos, que Jesus nos abençoe e que Ele continue a nos guardar na sua paz. Todas as designações religiosas, todas as religiões trazem no seu bojo, nos seus pilares, na sua base, o conceito de que devemos adorar a Deus, que todos devemos adorar a Deus. E como é uma ideia unânime, comum a todas as religiões, a adoração a Deus se tornou uma lei. E tudo é regido por lei. O universo, tudo aquilo que nós conhecemos ou ainda desconhecemos, são regidos por lei. O universo, para que ele tenha o equilíbrio que ele tem, ele é regido por lei que as ciências, a física e tantas outras ciências, procuram estudar para poder entender. O homem, para que ele possa viver em paz, em progresso, em serenidade, ele também é regido por leis que nós vamos encontrar naquilo que nós chamamos de Constituição. Então também é regido por lei. Então na nossa vida espiritual, com relação à nossa vida espiritual, não poderia ser diferente. Também nela se estabelece as leis de Deus para que nós possamos nortear os nossos dias, para que nós possamos nortear os nossos passos, E essa lei de Deus é que vai nos dizer, nos esclarecer a respeito daquilo que podemos e daquilo que não podemos fazer, daquilo que nós devemos e não devemos fazer. É a lei de Deus, que é conhecida também como a lei natural. Então, quando o Kardec, pesquisando, estudando a respeito das leis, ele se interessou e ele procurou saber, dar uma definição a respeito das leis de Deus. E ele então pergunta aos espíritos para que ele tivesse uma definição clara do que seja. Porque nós todos falamos, é a lei de Deus, faz parte da lei de Deus, isso é referente à lei de Deus, mas o que é a lei de Deus? Se pedirmos um conceito a respeito da lei de Deus, será que nós conseguiríamos definir claramente o que é a lei de Deus? E com essa também nomenclatura de lei natural, o que é a lei natural? Essa questão preocupava Kardec e ele arguiu os espíritos a respeito disso e trouxe a indagação dele para a questão 614 do Livro dos Espíritos, aonde ele pergunta: o que devemos entender por lei natural? E os espíritos responderam a Kardec: a lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que se deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Então é a lei que rege a nossa vida e que nós devemos dar uma atenção especial a ela, porque afinal de contas é ela que nos norteia, é ela que define o nosso ser. Mas, para que nós pudéssemos entender de uma maneira mais clara e mais fácil,
Allan Kardec, de uma maneira pedagógica, dividiu essas leis, conforme nós podemos ver lá no Livro dos Espíritos, na parte 3, capítulos de 1 a 11, ele dividiu essas leis em 10 outras leis. São 10 leis que fazem parte da lei natural, que compõe a lei natural. A primeira é a lei de adoração. A segunda, a lei de trabalho. A terceira, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei de sociedade, lei do progresso, lei de igualdade, lei de liberdade e a lei de justiça, de amor e de caridade. Então, se essa lei natural, essa lei de Deus, quando obedecida, ela nos proporciona aquilo que nós chamamos de paz de consciência. Nós estamos em paz. Nós estamos em paz com nossa consciência. E o que é estar em paz com a nossa consciência? Kardec diz que aquilo que chamamos de paz de consciência, em verdade, é um verdadeiro alinhamento, de nossa vivência com a lei natural. É a nossa comunhão com o Criador. Por menor que seja esse tempo que nós dediquemos a essa união, a esse contato com Deus. Então, quando nós descumprimos essas leis, obviamente advém o resultado, advém as consequências, Então, quando nós descumprimos essas leis, ela acusa o nosso descompasso, provocando desequilíbrio e dor. Toda dor que temos na nossa vida é consequência de infringirmos as leis de Deus ou a lei natural. Então, na noite de hoje, a nossa proposta é que possamos refletir um pouco a respeito dessa questão tão importante para nós, para a nossa vida, que é a lei de adoração, a lei de adoração a Deus. Então, os Espíritos dizem que a lei de adoração a Deus, ela é alguma coisa que sempre foi mal interpretado, sempre foi mal entendido, no homem. Porque no começo, quando o homem não conhecia ainda Deus, o Deus Pai, o Deus que provê a vida, quando ele não entendia ainda dessa questão, ele achava que os deuses, porque ele enumerava vários deuses, ele criava vários deuses, era o Senhor que mandava, o Senhor proprietário, o Senhor que nós deveríamos estar submetidos, subjugados. Eles acreditavam que o homem deveria ser subserviente ao Deus, ao Deus que ele cultuava. Então, ele, não tendo esse entendimento do Deus único, ele atribuía todos os fenômenos que ele não podia explicar a um Deus ou uma deusa que seria responsável por aquele fato, por provocar aquela ação. Então, nós tínhamos no passado o Deus do plantio, o Deus da colheita, nós tínhamos o Deus da chuva, o Deus da guerra, o Deus da reprodução. Então, e por aí vai, vários deuses para vários fenômenos que ele então não sabia interpretar. E como às vezes aquilo que ele esperava que acontecesse, que o homem esperava que acontecesse, não acontecia ou acontecia de maneira diferente, por exemplo, uma colheita que não era bem sucedida, um plantio que não trazia resultados, ele achava que os deuses estavam irados, que os deuses estavam bravos com ele,
né? Então ele precisava agradar esses deuses de alguma maneira. Ele precisava adorar, mostrar que ele adorava esses deuses. Então ele começou a fazer a oferenda de vidas, né? Vidas de pessoas, de homens, para agradá-los, né? E aplacar a fúria desses deuses, né? Mas o tempo foi passando e ele foi entendendo, foi evoluindo intelecto e moralmente, e ele foi entendendo que oferecer vidas humanas aos deuses em holocausto não se justificava, não era uma coisa plausível, não fazia sentido. Então ele substituiu essa oferenda de pessoas por animais. Ele passou no lugar das pessoas, ele passou a oferecer animais em sacrifício. E, continuando o seu entendimento, a sua evolução, ele percebeu também que os animais não fazia sentido ele oferecer aos deuses. E começou a oferecer frutas e víveres outros, né? Mas essa negociação com Deus, essa troca com Deus, não acabou. E até os dias de hoje, nós fazemos as nossas negociações com Deus, em troca dos favores que Ele possa nos prestar, em troca daquilo que nós queremos, né? Então, o homem passou a oferecer alguns dias de oração e oferenda, né? Ele passou a fazer oferta de dias em orações. Ele passou a oferecer uma privação dele com alguma coisa que ele goste bastante. Então, para obter os favores de Deus, ele se compromete a não comer, por exemplo, né? Vamos supor uma pessoa que gosta muito de chocolate, mas ela quer um favor de Deus, então ela oferece a Deus um sacrifício: eu não vou comer chocolate por um ano, né? Para agradar a Deus, em troca desse favor que ela precise ou que ela quer, né? Ela começou também a fazer percursos, a oferecer sacrifícios físicos. Quando ela faz percursos, por exemplo, de joelhos, né? Subir a igreja da Penha, no Rio de Janeiro, de joelhos, ir de uma cidade a outra de joelhos, para demonstrar a Deus que está agradecido com aquilo que Ele lhe proporcionou, né? E também ela começou a acender velas, incensos, né? Por tudo isso para agradar a Deus. Tudo digno de muito respeito e de muita consideração, embora a doutrina espírita não recomende essas práticas. Na doutrina espírita nós não temos essas práticas. Então, qual o entendimento espírita a respeito da adoração a Deus? O que é para o espírita, para o espiritismo, a adoração a Deus? Então, Kardec, vamos recorrer novamente ao Livro dos Espíritos, né? A Kardec, para nos esclarecer a respeito. E Kardec então argue aos Espíritos: em que consiste a adoração? A adoração, dizem os Espíritos, consiste na elevação do pensamento a Deus. Deste, pela adoração, aproxima o homem à sua alma. Então o homem leva o seu pensamento a Deus e ele já está se conectando com Deus.
ele está se relacionando, né, com Deus. Mas aí, se é o pensamento, né, que nos conecta com Deus, que consiste na adoração, nós ficamos pensando, né? E as pessoas, porque cada país, cada lugar tem os seus costumes, tem a sua cultura, né? E aí como é que fica cada um desses povos que tem os seus hábitos, né? Como é que seria? Então Kardec também questiona a espiritualidade a respeito dessa questão, na pergunta 654, dizendo, indagando assim: tem Deus preferência pelos que o adoram desta ou daquela maneira? Né? Cada lugar, cada pessoa, cada povo adora a Deus com a sua própria cultura, ao seu modo, né? Então Deus faz diferenciação na forma de ser adorado, e os Espíritos esclareceram: Deus prefere os que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal, aos que julgam honrá-lo com cerimônias que os não tornam melhores para com os seus semelhantes. Não pergunteis, pois, se alguma forma de adoração há que mais convenha, porque que valeria perguntardes se mais agrada a Deus ser adorado num idioma do que noutro. Ainda uma vez vos digo: até ele não chegam os cânticos, senão quando passam pela porta do coração. Então, cada religião, cada pessoa adora a Deus de uma forma, né? Então, qual dessas formas é a correta? Todas, desde que parta do coração, desde que não seja alguma coisa que é estabelecida, né? Desde que não seja alguma coisa mecânica que nós fazemos. A adoração a Deus tem que partir do coração. Então, se o culto a Deus tem que partir do coração e da vivência de suas leis, um grande aliado para essa conexão do homem com Deus é a religião, né? Então, nós poderíamos perguntar: de que forma podemos entrar em contato com Deus? E qual o mecanismo para que isso aconteça? A gente fala, né? Você tem que orar, você tem que entrar em contato com Deus, você tem que estabelecer a sua intimidade com Deus, você precisa trazer Deus para o coração. Mas a questão é: de que jeito? Como é que isso é feito? Como é que eu posso fazer isso daí? Então, o ponto sensível dessa questão é a prece. Podemos nos conectar, os Espíritos esclarecem, podemos nos conectar com Deus por meio do pensamento revestido do sentimento sincero. E Deus nos manda os seus enviados para executar a sua vontade. Manuel Filomeno de Miranda, ele faz no livro Nas Fronteiras da Loucura, ele narra um episódio que aconteceu e que é muito esclarecedor. Ele conta que o Dr. Bezerra estava na terra em trabalho e no intervalo de um trabalho e outro, ele se retirou para a praia para poder orar e meditar um pouquinho, né? E ele estava orando quando ele viu partir de um ponto, né, do lugar que ele estava, partir uma luz que subiu em direção ao céu, subiu em direção ao infinito, né? Ele ficou olhando e chamou mais ainda a atenção dele quando um grupo de espíritos descia seguindo o rastro da luz
e ele percebeu que os espíritos iam até onde aquela luz nascia. Ele então interrogou, Dr. Bezerra, interrogou aos espíritos, aquele grupo de espíritos que estavam descendo. O que acontecia? O que estava acontecendo? O que era aquela luz? E por que eles estavam seguindo o rastro da luz? E eles então explicaram: nós somos servidores de Francisco de Assis, trabalhamos na equipe de São Francisco de Assis. E viemos a mando dele, que atende, que está atendendo a uma determinação de Jesus, para atender essa pessoa que elevou o pensamento em prece. E era uma senhora que estava orando, pedindo a Deus em favor da sua filha, que ela ia fazer alguma coisa, ia tomar uma atitude, e eu não vou contar qual que era a atitude da menina. Quem quiser ler o livro lá, né, Nas Fronteiras da Loucura. E ela pedia então para que Deus intercedesse, não que Jesus é Deus, tá? Para a doutrina espírita, Jesus é um, Deus é outro. Mas ela pedia a Jesus, pedia a Deus que ajudasse a salvar a filha dela. E essa prece dela subiu ao alto em direção a um mundo espiritual, com essa significação, nessa luz que ela emitia, que era a vibração que ela provocava enquanto orava. E Francisco de Assis mandou aquele grupo de espíritos para atender no que fosse possível aquela mãe. Então assim funciona a nossa relação com Deus. Nós pedimos e Deus nos envia os seus obreiros para que possa nos atender naquilo que seja possível, naquilo que merecemos e naquilo que necessitamos, né? Mas será que a prece é o único meio de nós entrarmos em contato com Deus? E quem não sabe orar, como é que fica? Há pessoas que não sabem orar. Então, como é que seria, né, outro meio de nós entrarmos em contato com Deus? E Jesus diz que quem nos responde a esse questionamento é Jesus. Ele diz que não, que esse não é o único meio. E no Evangelho de Tiago, né, o evangelista anotou lá no capítulo 2, versículo 26, ele anotou o ensinamento de Jesus, quando ele explica que não adiantava viver em preces se nossas ações são contrárias à lei natural, à lei de Deus. E aí ele proclama: a fé sem obras é morta. Então não é só através da oração, mas a oração repetida, mas através do trabalho, né? Através da transformação. Então a proposta de transformação, a proposta é que nós transformemos os nossos dias, nossas horas, os nossos pensamentos, né? E as nossas atitudes em um tempo de oração, em um tempo de conexão com Deus. Mas aí surge outra questão também. Existe a questão da contemplação, né? Existem pessoas que se dedicam, que resolveram dedicar sua vida à contemplação e vão morar nas florestas, vão morar nas grutas, né? Se recolhem nos mosteiros, nas igrejas. E aí essas pessoas? Então Kardec arguia a respeito, na questão 657 do Livro dos Espíritos, e a espiritualidade diz assim, que não existe mérito em dedicar a vida contemplativa, porque quando nós vivemos dessa maneira, nós não fazemos o mal, mas também não fazemos o bem, e não fazer o bem já é fazer o mal. Então, só ficar na contemplação, né, não adianta.
Então, os amigos espirituais ensinam também que a lei da adoração não é uma expressão material, não é aquilo que vem de fora, não é alguma coisa estabelecida, não é uma coisa que muitas vezes nós fazemos por fazer ou fazemos por obrigação, né? Não fazer, o coração não entra nisso. Ela é um sentimento inato no homem, que quando enxerga a misericórdia e a bondade de Deus, ele se curva, né, diante da divindade. Mas não é curvar o corpo, é curvar a cerviz, é deixar o orgulho de lado, é reconhecer Deus como um ser superior, criador, né, de todo o universo, nosso Pai. Então, essa adoração a Deus, essa lei da adoração a Deus, muitas vezes as pessoas pensam que é alguma coisa que de pouco tempo foi inventada, alguém que estabeleceu a necessidade de adorar a Deus. Mas ela é muito mais velha do que nós pensamos. Por exemplo, no Velho Testamento, em Êxodos, capítulo 5, versículo 8, nós vamos encontrar Moisés recomendando: lembrai-vos de santificar o dia de sábado. E os antigos interpretaram esse ensinamento ao pé da letra e começaram a dizer, determinaram que no dia de sábado ninguém podia fazer nada, né? No dia de sábado era proibido trabalhar, no dia de sábado era proibido qualquer ação, né? Era um dia exclusivo para adorar a Deus. Mas a interpretação espírita é diferente. Não é um dia que nós devemos reservar para fazer a adoração a Deus, mas é um momento da nossa vida, momentos do nosso dia a dia que nós temos que parar e pensar em Deus, e pensar nos ensinamentos de Jesus, e pensar em nossa vida, em nossa conduta, em nossos valores, né? Um momento, por menor que seja, mas é um momento que nós vamos dedicar a Deus. E não é por outro motivo que o apóstolo Paulo nos recomendava que nós deveríamos ser uma página viva do Evangelho. Paulo dizia que nós deveríamos estampar o Evangelho na nossa vida, né? E nos comportarmos, dizia que nós deveríamos nos comportarmos como seres espirituais, mesmo que estejamos ainda aqui reencarnados, né? Estejamos na carne, um corpo provisório. Na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, ele explica que foi o próprio Cristo quem ensinou que não adianta somente indicar o caminho que ele preconizou para que seja feita a adoração a Deus. Jesus honrava o Pai. Jesus falava de Deus a todos os momentos, falava e agia conforme a lei de Deus, aquilo que o Pai havia lhe recomendado, né? Antes de qualquer coisa, é preciso que nós vivamos aquilo que nós conhecemos, aquilo que nós pregamos. Por isso que Jesus é nosso modelo e guia, porque ele viveu aquilo que ele pregou, né? Os Espíritos nos lembram que diante da incompreensão de Judas, Jesus viveu a mansuetude. Perante os soldados agressores que lhe rasgaram a carne, Jesus viveu a resignação. Diante da invigilância de Simão Pedro ao negar-lhe 3 vezes, Jesus ensinou a paciência. Ele foi paciente, ele não falou nada para Pedro. Caminhando sobre as águas, né, indo ao encontro dos discípulos, Jesus viveu a fé. Diante da cruz da ignomínia, ele viveu o verdadeiro perdão. E nascendo na terra, doando-se de todas as formas, Jesus viveu o amor e a caridade.
Então, meus irmãos, para nós cumprirmos a lei de adoração, é preciso desenvolver a fé. E Paulo de Tarso fez isso. Logo que ele, na estrada de Damasco, nas portas de Damasco, quando ele teve aquele encontro com Jesus, ele redirecionou toda a sua vida. E a partir dali, estudando os evangelhos, os ensinamentos de Jesus, ele percebeu que os conceitos que ele tinha tido do judaísmo estavam equivocados. E ele passou então a viver tudo aquilo que era pregado, que Jesus havia ensinado. Mas ele passou a ser uma página viva do ensinamento de Jesus. Ele percebeu então, quando os judeus obrigavam que qualquer atitude, qualquer ação de adoração aos deuses, a Deus deveria ser no templo, deveria haver um sacrifício de animais. Então Paulo entendeu que Jesus, ele curava na beira da praia, dentro dos barcos, nas ruas da cidade, nos jardins, e subia no monte para orar. Não havia necessidade de um lugar específico. Então isso significa que em qualquer lugar que nós estivermos, nós podemos nos conectar com Deus. No local de trabalho, em casa, no clube, nos hospitais, na rua, nos presídios, no trânsito. Enfim, em qualquer lugar que nós estivermos, nós podemos viver a lei de adoração. Porque adorar a Deus é viver e fazer conforme as suas leis. É viver de acordo com aquilo que Ele nos recomendou. E isso acontece, é muito fácil de entendermos, porque acontece conosco mesmo, Às vezes a pessoa fala assim, um pai, por exemplo, um filho diz ao pai: eu te amo, mas não faz nada que o pai manda, não faz nada que o pai ensina. Ama? O que é amar o pai? É fazer aquilo que o pai ensina, é honrá-lo, é justificá-lo. Com Deus é a mesma coisa. Adorar a Deus não é ficar fazendo orações intermináveis, não é ter ações e atitudes que são mecânicas, que são automáticas e que muitas vezes nós nem sabemos o que é que estamos fazendo e nem por que estamos fazendo. Mas é nos compenetrarmos que o Pai é de bondade e de misericórdia, que Ele é nosso Criador, é entender tudo isso. Quando nós passamos a entender que Deus é Pai, tudo muda. Mas não muda porque eu aceitei que Deus é Pai. É porque se eu entendi que Deus é Pai, eu direciono a minha vida de uma forma totalmente diferente. Então, assim, meus irmãos, passamos a entender que viver a lei de adoração, repetindo, não são ações que vêm de fora, mas sim são aquelas ações que nascem do coração. E dessa forma, assim como Paulo fez em sua vida uma ode ao Criador, que possamos fazer nós, dos nossos dias, um dia de adoração a Deus. Que Jesus nos abençoe, que Ele nos guarde na sua paz. Vamos orar.